Bom dia a todos. É uma alegria enorme estarmos aqui juntos para o lançamento do nosso Código Tributário Nacional, interpretado, artigo por artigo, uma obra realmente que contou com grandes juristas, que contou com grandes mentes, pensamentos diversos e que, por incrível que pareça, fala-se de reformas e reformas, e o Código Tributário, na sua parte geral, permanece intacto, né? Ou seja, é lá dos idos de 60, no entanto, é algo permanente, graças a Deus. Nós estamos num momento bastante desafiador, que eu não sei se eu digo que é um carnaval tributário ou um manicômio tributário. Eu estou entre as duas opções, porque hoje estamos 4 dias sem uma nova proposta de reforma, já é uma grande vitória, não é? Então, apresentam-se propostas de reforma que, para mim, não são reformas tributárias, são remendos mal feitos, de forma apressada, de forma não pensada, o que vai contribuir exatamente o que o discurso diz que combate. A reforma seria para simplificar, desonerar, tornar uma carga tributária mais justa, mas essas reformas vêm exatamente o contrário, complicando, trazendo litigiosidade e um peso enorme da carga tributária exatamente na classe C. Essa vai ser altamente penalizada, por quê? Por conta do desconto simplificado que vai sair. Então, o que se ganha na tabela, segundo Everardo Maciel, R$ 7,90 mensais, que não dá para comprar 1 quilo de pão, né? E esse pessoal vai ser atingido exatamente com o fim do desconto simplificado. Então, são ponderações, e aqui eu agradeço a presença de todos, agradeço os nossos ouvintes, agradeço o professor Costa Machado, que foi o organizador comigo desse projeto, agradeço também a editora Enlaw, que depois de idas e vindas de editoras, nesse momento de pandemia, conseguiu publicar esse livro, realmente, como eu disse da primeira vez, um livro de peso, né? Tanto no conteúdo, quanto como também peso no próprio volume aqui do livro, né? E nós estamos fazendo 4 lives, essa é a segunda, dividimos por etapas, né? E como nós somos muitos, vamos dar 5 minutos para cada um expor suas ideias, né, sobre aqueles temas que a gente colocou, e nós fizemos aqui uma ordem alfabética e vamos sugerir começar pelo professor Eduardo Maneira, não é? Que é professor da UFRJ, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional e sócio fundador do Maneira Advogados, e vai nos dizer como são as perspectivas e desafios desse Código Tributário. Doutor Eduardo. Bom dia a todos. É uma alegria participar dessa live, Mariel. E gostaria, antes de falar, agradecer o convite para escrever neste livro e parabenizá-la pelo produto final. Ficou muito bom. E revela-se uma coordenação, apesar de dezenas de autores. Acho que há uma coisa comum nesse Código Tributário interpretado, que é a objetividade com que foram feitos os comentários e a linguagem muito simples e profunda. Então, este código realmente é um código que vai ficar na minha cabeceira. Está de parabéns pela iniciativa e pela obra que foi realizada. Bom, como você disse, Meriel, e bom dia a todos os colegas, a todos que estão nos ouvindo, né? É uma alegria reencontrá-los, há tempos que a gente não realiza um evento presencial, espero que o ano que vem possamos começar a realizar novamente, mas o Código Tributário Nacional, quer dizer, esta iniciativa sua, Meriel, eu acho que vai durar muito tempo ainda. Eu acho que esse código que sobreviveu à Constituição de 67, sobreviveu à Emenda Constitucional de 69, sobreviveu à Constituição de 88, que já foi mais de 100 vezes emendada. Então, o Código, principalmente o seu livro segundo, continua aqui firme e forte. E uma coisa rara, até pouco tempo,
eu não tinha registro de nenhum artigo do Código ser declarado inconstitucional. Recentemente, não sei se o ano passado ou este, a ministra Carmen Lúcia julgou inconstitucional aquele dispositivo, salvo engano, o artigo 184, que fala da preferência, quando trata das garantias, privilégios e preferências do crédito tributário, da União preferir aos estados e os estados preferirem ao município, na ordem de pagamento. Né? E ali ela, baseando-se no princípio federativo, declarou a inconstitucionalidade desta escala de preferências do Código. Que eu saiba, é o único dispositivo do Código Tributário Nacional que foi declarado inconstitucional, e ele completa 55 anos agora em outubro. Então, é uma obra de respeito e que merece este livro que você organizou. Então, acho que você está vendo as dificuldades de se fazer qualquer reforma ou, como você disse, de se fazer qualquer remendo. Então, é difícil de imaginar, quer dizer, é uma obra grandiosa fazer um Código Tributário Nacional que sobrevive há 55 anos. E acho que vai sobreviver por muitos anos ainda, mesmo que haja uma nova ordem constitucional. Obviamente que o livro primeiro já sofreu alterações e sofreria mais alterações ainda, o livro segundo ainda se mantém e vai se manter. Isso não impede, eventualmente, de ser reformulado o Código Tributário Nacional, mas que vai se aproveitar muito do que está nele hoje. Eu acho que o Código, o livro primeiro, várias coisas foram derrogadas pelas novas ordens constitucionais, e o livro segundo talvez possa ser retirados alguns artigos que têm alguns cacuetes do tempo em que foi feito. Alguma coisa relativa como se interpretar a legislação tributária e poucos artigos que estão sobrando, vamos dizer assim. Mas é um código que eu respeito muito e que as perspectivas eu acho que é de longa vida. Né? Por isso, agradeço, inauguro a fala e cumpro aqui os meus 5 minutos. Obrigada, Eduardo. Realmente você tocou num ponto interessante, né? Mas eu acho importante a gente pensar que a questão da decadência diante da tecnologia atual já merecesse, sim, aí uma reforma para ajustar os novos tempos, né? Mas, ao final da rodada, eu vou te chamar para voltar a falar sobre o assunto, tá certo? Agora, nosso querido Catão, que virou espanhol, agora voltou a ser brasileiro, né? Que é pós-graduação em Direito Tributário, Financeiro e Econômico pela Universidade diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF, professor de programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Complutense de Madrid, sócio de Maneira Advogados Associados. Me diz alguma coisa aí sobre o regime das penalidades tributárias e a correlação com outros ramos do direito. Tudo bem, Mary? Saúdo a todos. Mary, parabenizar você pela iniciativa. Realmente o livro ficou uma autêntica preciosidade. Acho que é uma contribuição muito importante ao direito brasileiro. E como o Eduardo inaugurou antes da minha intervenção, é importante sempre a gente saudar o Código Tributário Nacional. Mary, antes de falar de outros, da interação entre o direito sancionador tributário, e eu faço aqui até uma referência, Paulo Coimbra tem um livro de referência com relação ao tema, mas eu gostaria de fazer sempre que eu faço, já que você menciona que eu sou meio espanhol e meio brasileiro, fazer referência ao direito espanhol. Acho que o Brasil nosso sistema tem virtudes, entre as quais um código muito sólido, mas o CTN tem algo no CTN que ele padece de um vício de origem, que foi justamente não ter dado a devida atenção, até pelo fato, né, da novidade. O CTN brasileiro é um código tributário
novo quando editado, ele veio na esteira dos códigos italiano, espanhol. O CTN cuidou muito pouco da parte do direito tributário sancionador. Quando você pega, por exemplo, a Lei Geral Tributária, que é o Código Tributário Espanhol, que é a Lei 58 de 2003, você tem 5 títulos ali dentro, né? Os 3 primeiros títulos tratam do que seriam, genericamente, de normas especiais da parte geral do direito tributário, e 2 delas cuidam do direito tributário não material, formal, e sendo que uma delas integralmente é delegada ao tratamento do direito tributário sancionador. Por que isso é importante? Porque, e aí eu tomo de empréstimo um pouco que o Eduardo mencionou, o fato da rigidez do Código Tributário Nacional. Isso é importante por quê? Porque existe um critério de segurança jurídica em relação às sanções que foi muito estabelecido, porque foi estabelecido não por uma vontade da administração tributária. Isso faz com que haja uma contenção no exagero das sanções tributárias. O que aconteceu, Mary, no ano passado? No ano passado, nós tivemos um retrocesso muito grande na parte do direito tributário sancionador, não só relativamente à imposição de penalidades pecuniárias, a gente dá como exemplo, por exemplo, a questão do direito aduaneiro. O direito aduaneiro, as multas são assim, cada vez mais radicais, cada vez mais onerosas, sem uma perspectiva de proporcionalidade. E nós tivemos também um problema relacionado às sanções não pecuniárias, eu não gosto da expressão políticas, com decisões do Supremo retirando garantias de contribuintes que foram construídas ao longo de muitos anos, entre os quais a questão da apreensão de mercadoria, que foi, de alguma forma, mitigada no passado. Com tudo isso, Mary, o que eu quero dizer é o seguinte, a verdade é o seguinte, e essa é a verdade no ICRU no Brasil, o direito tributário sancionador no Brasil, a forma como as multas são impostas no Brasil, passou há muito tempo do limite. Quando você me pergunta sobre outros ramos do direito público, quando a gente fala de potestade na imposição de multa, não existe parâmetro. É verdade que, em relação a outros ramos do direito, como o direito administrativo ou direitos mais setoriais regulados, como, por exemplo, a questão de sanções de agências reguladoras, existe isso, mas, evidentemente, é uma escala muito inferior ao que acontece com o direito tributário sancionador brasileiro. Eu não quero tomar muito mais tempo, mas eu acho que isso é uma reflexão. O que nós poderíamos fazer? Qual é a proposição que nós podemos fazer? Primeira proposição, evidentemente, nós não temos agora, especialmente nessa crise institucional, forma de fazer uma modificação no status do Código Tributário para termos um direito tributário sancionador erigido à categoria de lei complementar, como existe, por exemplo, na Espanha. Então, o que eu acho que a gente tem que tomar muita atenção é que o Supremo Tribunal reverta esse quadro que se desenhou ao longo da pandemia, junto com outras decisões que também foram muito maléficas para a construção de um sistema uniforme, reveja isso e possa impor algum tipo de parâmetro limitador. Ninguém aqui está pregoando que a fraude não deva ser coibida, que os desvios não devam ser sancionados. Mas no Brasil, a gente tem uma coisa muito ruim em matéria legislativa, que é a pobreza de algumas proposições. Por exemplo, no âmbito federal, nós temos 2 multas, 75%, 150%. O Brasil escreve pouco quando trata de assuntos muito importantes. Quem pega o Código Tributário Espanhol, a Lei Geral Tributária Espanhola, vai ver que a parte de sanções ela ocupa quase 70 artigos. Ou seja, há uma preocupação, porque assim como a exigibilidade do tributo é importante, talvez tão ou quanto, desde uma perspectiva kelseniana ou de Hart, a norma de imposição ela está integrada, ela é a sanção, e a sanção deve ser tratada de uma forma prospectiva e saudável no sentido de fazer com que ela puna os abusos, mas também que ela seja recuperadora e estimuladora
de uma capacidade contributiva e da capacidade dos contribuintes continuarem exercendo o seu negócio. Não querer simplesmente fazer o pior que pode acontecer em matéria tributária, que é eliminar a vida empresarial e eliminar a vida do contribuinte. Mary, uma vez mais, obrigado. Acho que consegui ficar mais ou menos dentro do tempo e saúdo todos os participantes aí. Obrigada, Marcos. Você falou num ponto importante, que é a questão da proporcionalidade da razoabilidade. Eu, outro dia, peguei um auto de infração, que era acusação de sonegação 150, não atendimento da intimação, ficou 225, mas multa isolada de 75 por conta da estimativa, né? Ou seja, quando juntou tudo, deu mais 300%. Será que é possível isso? Agora, eu acho que não, também não é o momento de pensar em mudar, que nós estamos no momento de vingança contra o contribuinte que ganha mais, né? Ou seja, quem tem lucros, etc., querem pegar esse contribuinte por vingança. Então, se for agora estabelecer sanção, eu me preocupo que vão lá e consigam dobrar, ao invés de colocar numa questão equilibrada, né? Mas aí também a gente passa pela questão da produção da confiança legítima, como é que ela está colocada no CTN, né? Doutor José Humberto Brassani Bastos, pós-graduação em Direito Financeiro e Econômico e Tributário pela Universidade do Rio Grande do Sul, mestre em Direito da Empresa e Negócio pela Universidade do Vale do Rio, dos Sinos, membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB e presidente do Conselho Curador da FESTIT. E então, professor Humberto, como é que nós ficamos com essa proteção da confiança? Primeiramente, muito bom dia a todos. Aí, gostaria de agradecer o convite que foi feito pela doutora Mary Elbe, né, para participar do Código Tributário Nacional Interpretado. Também parabenizar o doutor Costa Machado, na questão da organização. E digo assim, uma obra de peso mesmo, como todo mundo falou, e é uma obra que veio trazer luzes tanto para quem está começando o estudo do direito tributário, e também caminhos para quem atua já no direito tributário, que isso eu acho de grande importância, né? Ou seja, ela veio na hora certa. O que eu vejo com relação à questão aí, basicamente, vamos tratar de segurança jurídica, né? E aí a gente pode ter alguns artigos do Código muito interessantes, o artigo 146, né? A gente vê, assim, sem entrar no que ele prescreve, mas a gente vê que a densidade normativa desse dispositivo, ela visa justamente consagrar, evitar uma mudança de uma interpretação de textos normativos no ciclo dessa positivação do direito tributário, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que eu vejo é assim, que a grande razão, e eu sempre falo isso, a razão de ser do direito, eu acho que é importante para todas as áreas, é gerar um comportamento, guiar comportamentos, melhor dizendo, consolidar expectativas, que isso é essencial para as pessoas, elas têm que ter uma expectativa consolidada dentro de uma calculabilidade, uma previsibilidade entre os contribuintes, solucionar, obviamente, conflitos de interesses e, mais que isso, produzir a ordem social. E essa ordem social depende da segurança jurídica, porque a segurança jurídica vai trazer, porque essas alterações que tem na jurisprudência, tanto administrativa como judicial, ou interpretação de consultas, uma hora muda, uma hora está assim, outra hora está assado, isso aí causa efetivamente um desequilíbrio econômico. Por que causa isso? Porque quem está de fora, investidor de fora, e olha para dentro do Brasil, digo, como é que eu vou investir num país onde não me traz uma segurança jurídica daquilo que eu quero concretizar? Onde uma jurisprudência administrativa, onde os órgãos da administração pública me dizem uma coisa, quando eu chego lá já é outra. O próprio empreendedor brasileiro sente isso, e isso é muito sério e grave. Esse é um grande problema. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, a grande, eu acho que nós tivemos uma evolução aí, o código, nessa parte, ele é bem constituído, eu digo, a dimensão normativa do artigo 146 é muito boa, mas eu acho que a gente tem que agregar com outros instrumentos, tem a alteração da lei de introdução ao direito brasileiro, muito embora tenha julgamentos claros que tenha afastado a aplicação da LIMPD, que eu discordo total desses julgamentos, que até o próprio professor Carlos Ari Schulfield, ele diz o seguinte, bom, nós estamos tratando de direito público, uma metanorma que regula todo o direito. Tratando de direito público, o direito tributário está dentro disso.
A questão toda é como é que nós vamos interpretar isso. Então, os julgamentos administrativos, os julgamentos judiciais, eles não têm que só se importarem com um excesso de princípio para justificar muita coisa. Nós temos também que ter dados concretos sobre isso. E é uma perspectiva que eu venho batendo há muito tempo, que é a utilização da metodologia da análise econômica do direito em casos tributários, que é o que falta. Então, não adianta dizer, olha, não vão aplicar isso, vão alterar a nossa interpretação, porque os cofres públicos andam combalidos, ou pela própria modulação dos efeitos da coisa julgada em matéria tributária pelo Supremo Tribunal Federal. É algo assim, eu vou dizer para vocês, do meu ponto de vista, merece muita crítica, mas não vem ao caso aqui, o tempo é escasso, obviamente, mas assim, se a gente parar para pensar, dependendo dos julgamentos que se tenham, dependendo de uma resolução de consulta, isso gera externalidades negativas, isso sugere um comportamento do contribuinte que ele vai olhar para trás e dizer, olha, efetivamente, esse setor da economia não vou aplicar, ou melhor, aplicar no mercado financeiro, não gerar mais fonte de emprego, digamos assim. Então, assim, essa questão da alteração propriamente dita, muito embora tenham normas que segurem que a partir de um determinado gerador não vai se mexer o lançamento tributário, que eu não acredito. Tá? Se faz uma revisão mesmo, tudo pelo interesse público, no entanto, e, na verdade, não é... Ficou mudo. Humberto, está mudo. Ficou mudo aí. A gente não conseguiu. Não, está dizendo o seguinte, que, na verdade, as questões administrativas, as decisões e resultados de consulta, né, geram externalidades negativas, né, como eu havia falado, e isso implica numa mudança de comportamento para o contribuinte, razão dos investimentos. E é o que eu digo, assim, eu acho que o Estado, eu falo administração pública tributária, o Estado tem que pensar que não é o indivíduo que cuida do Estado, é o Estado que tem que olhar melhor para o indivíduo, porque a razão de ser do Estado é o indivíduo, né? E a tributação, obviamente, é um dever fundamental para se manter toda uma essencialidade de serviço, mas o que nós não podemos ter é uma insegurança jurídica com relação às variáveis de entendimentos sem chegar a um denominador comum. Então, seriam essas minhas observações aí, professora Mary Alba, com relação à questão da legítima confiança do contribuinte que nós estamos perdendo ao longo dos anos. Olha, professor Humberto, obrigada, mas você colocou uma questão interessante, né? Antes a gente tinha flutuação da jurisprudência, a questão da modulação, que é uma coisa terrível, né? Hoje alimenta-se a litigiosidade, vamos entrar, a tese começou, porque se depois for julgado a gente perde, mas agora nós temos a grande novidade que é o imposto flutuante também, né? Então, nós vamos ter um imposto com alíquota, caso aumente a arrecadação, ele vai mudar, ou seja, você não sabe de nada. Cá para nós, eu acho que isso é só balela, porque se passasse essa emenda, ele não ia diminuir nunca. A gente já conhece essa história lá de PIS, COFINS, etc. Né? Seria para aumentar cada vez mais. Mas agora essa do imposto flutuante eu achei o máximo, não tem mais confiança legítima, mais nada. Né? Professor Oscar Mendonça, advogado, mestre de Direito Tributário pela PUC São Paulo, ex-conselheiro do CAPES, procurador municipal, professor titular da Faculdade de Direito Unifax, em Salvador. E o artigo 170A, como é que fica com relação à vinculação dos precedentes? Oscar Mendonça está aí? Não, Oscar, acho que deve ter caído aí, né? Mas vamos lá. Júlio, o que é que você acha dessa questão da vinculação dos precedentes? Está no mudo, Júlio. Eu acabei de ver. Bom dia a todos, todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite da Mary Elbe para compor essa obra, poder partilhar com autores tão especializados em temas tão relevantes, né? O nosso Código Tributário, como já foi acentuado aqui, de longa data e com um corpo preservado ímpar, né? Dentro de todas as contestações que o nosso sistema traz e todas essas travas que são trazidas pelo nosso sistema tributário. Se podemos chamá-lo de sistema, como eu sempre digo, né? Porque um sistema ele tem que ter uma certa coerência. O que nós temos, na verdade, acho que é um modelo tributário
eivado de questões e de dúvidas, né? Agradeço também o Sérgio Vasconcelos, que me deu a alegria de compor comigo o artigo 132, né, que nós comentamos sobre responsabilidade, né? Até pelos temas que foram tratados, Mary Elbe, se me permite, eu gostaria de ir um pouco pela questão ainda da questão das normas penais, porque tem muito a ver com esse dispositivo que nós comentamos. Esse tema do 170A e dos precedentes realmente é ultra relevante, eu acho que tem a ver, inclusive, com algo que você acabou de dizer, que é a falta total de previsibilidade, né? Aquela velha questão, se o direito busca justiça, e muitos de nós acreditamos que essa justiça passa, com certeza, pela previsibilidade, pelo respeito aos contratos, pelo respeito às normas, mais do que uma justiça abstrata, né, de busca de grandes valores, na concretude das realizações e na busca por investimentos no nosso país, na nossa nação. Com certeza, o respeito às leis, aos contratos, a previsibilidade mínima é aquilo que ansiamos e que, talvez, pelo menos dentro da minha experiência profissional, temos cada vez menos. Então, ao contrário de irmos atrás de alguma previsibilidade, nós estamos tornando mais instáveis institutos que já tinham alguma estabilidade, né? E eu poderia citar aqui diversos deles. Mas indo um pouco para essa questão das normas penais em matéria tributária, do artigo 132 que comentamos, eu gostaria de acentuar que dentro desse dispositivo e pela literalidade dele, nas hipóteses de responsabilidade por sucessão, mesmo que essa responsabilidade por sucessão em alguma das modalidades seja imprópria, como no caso de transformação, que não seria bem uma sucessão, mas vamos adotar a nomenclatura que o Código trouxe, dentro dessas figuras de fusão, transformação, incorporação e até cisão, que é posterior ao CTN e por isso não foi mencionada, a disposição que fala da responsabilidade por sucessão diz respeito aos tributos. E todos sabemos a jurisprudência consolidada atualmente, temos que dizer atualmente, né, em termos de jurisprudência, talvez no dia de hoje, vamos dizer assim, é que as multas, as penalidades, elas passam também por sucessão. E eu sempre entendi esse dispositivo como altamente, essa interpretação, melhor dizendo, né, altamente inconstitucional, na medida em que você permite que a pena passe para aquele que não cometeu a infração. Isso é uma questão penal totalmente correlacionada aí ao ramo do direito penal, direito tributário, onde é impossível que aquele que não cometeu a infração possa responder pelas penalidades. A construção jurisprudencial, né, caminhou nesse sentido. Quem sabe, pela instabilidade das construções jurisprudenciais, essa também possa ser alterada para o bem, né? E se reconheça que a infração tem que ficar, a penalidade, melhor dizendo, aplicada ao infrator, deva ficar exatamente com o infrator e não com aquele que recebeu por alguma das figuras de sucessão. Então, esse dispositivo, apesar de muito debatido e muito trazido, como nós tratamos dele, né, nessa portentosa obra de peso, como disse Mary Elbe, eu acredito que continua muito atual, até em razão das conclusões que se chegou. E faço ainda mais uma consideração que eu considero que possa ser um pouco óbvia, mas ultimamente a obviedade também é um instituto que foi extinto, né? Nada mais é óbvio. E o que seria? Há uma certa característica assim, mítica, eu diria, de afirmar, né, que todos têm que ser responsáveis por tudo, né, independentemente do que façam. Então, atualmente, praticamente se considera quase um crime a existência da pessoa jurídica. Tá? A existência da pessoa jurídica passou a ser um crime. Tá? E eu não estou falando de offshore, de nada disso, não, qualquer pessoa jurídica. Por quê? Sempre se entende que a criação da pessoa jurídica virou uma forma, um anteparo para que as pessoas físicas não possam ser atingidas. Todos nós sabemos, na origem da pessoa jurídica, por que apareceu esse instituto? Exatamente para fomentar a economia. Esse é um marco do capitalismo, né? Por quê? Se entende que, a partir do momento que você separa, né, o patrimônio da pessoa jurídica das pessoas físicas, você estimula a criação das pessoas jurídicas, você estimula o fenômeno econômico. Hoje, o que se quer? Vamos manter a pessoa jurídica, só que são tantas as hipóteses de atingimento do patrimônio das pessoas físicas, as mais diversas hipóteses, que
basicamente, a pessoa jurídica se contamina com a pessoa física, mesmo nas hipóteses em que não há essa contaminação de fato, mas a legislação parece, né, ter um vesgo cada vez maior de simplesmente desconsiderar a existência da pessoa jurídica, porque ela sempre é utilizada para fraudes, e não só em matérias tributárias, né, matérias trabalhistas, matérias concorrenciais, as mais diversas, né, que poderíamos considerar. Então, o desafio que eu acho que nós, juristas, temos hoje é demonstrar que essa falsa, né, alegação da desnecessidade ou dessa impropriedade da pessoa jurídica e do atingimento constante do patrimônio das pessoas físicas, que são sócios ou gestores de pessoas jurídicas, o que vai ocasionar nisso? Mais um marco de instabilidade institucional, fazendo com que as pessoas prefiram ter os seus patrimônios em contas de aplicações financeiras do que colocar esse patrimônio em prol da economia, em prol da distribuição de renda, da geração de empregos. Então, acredito que isso seja algo que deva ser considerado. E como esse artigo que comentei diz respeito à responsabilidade, quis trazer essa ponte também. Muito obrigado por ter me ouvido e muito obrigado pela honra de compor esse debate e esse livro. Obrigada, Júlio. Realmente, essa questão, você tocou no ponto, essa questão de não temos sistema, né? Porque hoje nós temos assim, umas engrenagens soltas, perdidas, cada um indo para o lado, né? E a questão da responsabilização, até porque na nova reforma, na nova proposta, né, que eu não sei, na terceira, até a terceira, eu não sei a próxima como é que vai vir, né? É melhor você aplicar no mercado financeiro a 15% do que você receber lucro a 20%, né? Ou seja, é um estímulo danado que está se fazendo. E com isso está desequilibrando cada vez mais. Professor Favacho, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC, conselheiro do CAF, coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários em Belém. O que é que você me diz desse carnaval tributário, desse manicômio tributário? Um dos dois, pode ser. Professora Marielbe, os colegas presentes, é uma honra enorme. Eu até achei que eu estava dentro de alguma política de cota de quem torce para time da terceira divisão, que é o Paysandu, né? Ou cota de paraense, talvez, né? Eu pensei, quando veio o convite para falar do Código Tributário, eu fiquei honrado porque há muito tempo eu trabalhei com o professor Eurico na AGV e ele tinha a ideia de fazer, na época, né, um novo Código Tributário, né? Uma ideia desse jeito. E logo de antemão vieram as críticas dizendo, poxa, mas o código é tão bom. Tributo bom é tributo velho. E ainda hoje ele foi sendo lapidado, né, os entendimentos, e na última sessão do CARF a gente estava discutindo se, eu sou da segunda, né, que discute imposto de renda pessoal física e contribuição previdenciária, a gente estava discutindo a aplicação do artigo 14 do Código Tributário Nacional em relação a benefícios fiscais. Então, a gente tem como o código, levando em conta que as últimas constituições, incluindo essa, duraram só 21 anos, né, as anteriores, essa acabou de passar da maioridade aqui, da maioridade tributária, que é com 21, né? Mas o Código Tributário tem 55 anos, né? E apesar de não ser formalmente lei complementar, todo mundo já entende como lei complementar, né, por causa da forma que foi recepcionada, eu acho que ele é um alicerce. Eu diria que tem dois pontos que ele poderia ter tocado. Não sei se também, com o olhar de hoje, aquela época, eu estaria certo em fazer isso. Seriam duas pequenas críticas. A primeira eu incluí, na verdade, porque eu acabei de ouvir o professor Marcos falando, e ele falou de multa, e eu agora incluí. Eu só tinha uma crítica, agora eu tenho duas. Uma é realmente essa questão das multas, que é onde o advogado ganha dinheiro, né? Não é no tributo, é na multa. E também o empresário sempre fala que o mantra do empresário é ver o direito tributário brasileiro e dizer o seguinte: tributo, para mim, é a multa que eu pago por fazer coisa certa. E a multa é o tributo que eu pago por fazer coisa errada. Então, não existe essa diferenciação. O segundo ponto, que também tem a ver com esse carnaval, um carnaval no sentido negativo, porque eu tenho uma visão tão boa do carnaval, viu, Maria? Eu que sou do Pará, que não tem carnaval, aqui a gente comemora a Síria, outra coisa. Mas essa ideia, essa ligação, ou melhor, desligação, do direito tributário com o financeiro.
2 anos antes tinha saído a Lei Geral Orçamentária, em 64, né, 4.320. E 2 anos depois vem o tributário, o Código Tributário, que meio que separa o direito tributário do financeiro. E isso está, de certa forma, desconexa com o mundo. Por exemplo, quando nós importamos, quando a gente deu aquele Ctrl+C, Ctrl+V no Google Tradutor e colocou a Lei de Responsabilidade Fiscal, dá para ver que alguns artigos ali não se encaixaram com perfeição, e também com os próprios temas que nós tratamos hoje. Por exemplo, eu escrevi sobre domicílio tributário, né, nessa obra, que, aliás, ressalto também, Mariel, de peso, viu? E tenho orgulho disso, porque uma vez o Vinícius, da Quartier Latam, falou o seguinte: o comprador de livro, o leitor, ele só leva a sério o livro que fica em pé. Livro que fica em pé sozinho. E como eu tenho um livro que não fica em pé sozinho, eu acho que foi para mim um recado, sabe? O ponto aqui era da questão do IPVA, que quando eu comentei aqui na obra, ainda estava em repercussão geral. E do meio para o fim do ano passado, que teve aquela leva de julgamentos, os ministros aproveitaram a pandemia para sair julgando, e fizeram, de certa forma, uma reforma tributária, vamos colocar assim, né, no sentido lato, foi decidida que era, ou se perguntava onde é que era, se era no domicílio ou se era onde registrava. E isso aqui, no ratio decidente desse julgamento do Toffoli, veio o seguinte ponto: poxa, mas para onde... Notem que na Constituição uma parte do dinheiro do IPVA vai para o Estado, onde o veículo é licenciado. Então, por isso tem que ser cobrado onde ele é licenciado. Então, vejam que isso influenciou o destino do dinheiro, influenciou o próprio julgamento. Então, nesse sentido, Mariel, espero ter, não para não dizerem, né, ainda por cima ele ainda ultrapassou os limites lá dos 5 minutos. Eu quero agradecer, eu como baixo clero, professor de OAB mesmo, quero agradecer o convite e ouvir os colegas, porque eu estou aprendendo bastante hoje, viu? E muito obrigado. Professor Fernando Farvacho, a sua modéstia é admirável, né? Com certeza, todos que estão aqui têm o mesmo brilho, têm a mesma importância, e o que é melhor, tem grandes opiniões para serem dadas, para contribuir para ver se a gente acrescenta lucidez, não sei se vamos conseguir, né? Acrescenta um pouco lucidez aos nossos legisladores. Outro dia eu estava com a presença do deputado Celso Sabino, que é relator da emenda. Com todo respeito, ele não sabia muito bem o que era que estava lá sendo proposto por ele, né? Então, isso é que a gente precisa tomar cuidado, mas obrigado. Henrique, advogado, professor de Direito Tributário, doutorado em Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo, mestre pela Universidade de Gênova, coordenador do IBET de São José do Rio Preto, e o artigo 100 do CTN, como fica? Bom dia, pessoal. Bom dia, Marielbe. Queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de participar da obra, realmente uma obra fenomenal. Fiquei muito contente de poder incluir ali algumas ideias em relação ao artigo 100, juntamente com colegas tão fabulosos como os que estão aqui. Estou vendo muitos amigos aqui, pessoas que admiro muito. E vi que na primeira rodada também, com certeza na terceira rodada e na quarta rodada, terão o mesmo nível, né, de profissional, que todos que participaram da obra são de alto nível. Bom, em relação ao artigo 100, e aí tentando ser bastante breve, né, eu me lembro do professor Geraldo Ataliba comentar que ele não gostaria de falar nada sobre o Código Tributário Nacional. O Geraldo Ataliba, ele falava de Constituição Federal, né? Então, ele não falava nada de Código Tributário Nacional. Mas hoje eu acho que isso está um pouco diferente. Por quê? Me parece que o Código Tributário Nacional, como já dissemos aqui, né, os outros colegas já disseram, ele está sendo uma base, uma âncora importante no nosso sistema. E aí são as alterações da Constituição que nos deixam
inseguros, digamos assim, em matéria tributária, ou pelo menos as tentativas de alteração da Constituição. É claro, a Constituição tem muita coisa criticável, mas tem muita coisa fundamental, obviamente, que a gente não pode deixar de saber e deixar de levar em conta. E o Código Tributário é a mesma coisa, tem coisas muito criticáveis, como a doutrina faz há muito tempo, né, criticar o Código Tributário Nacional, inclusive na parte geral. De fato, tem bastante coisas criticáveis, mas tem muita coisa que vale a pena a gente manter, ou então, pelo menos, continuar desenvolvendo. Em relação ao artigo 100, o artigo 100, num contexto do que eu chamo de estado de desconfiança recíproca entre fisco e contribuinte, o artigo 100, ele no modo que eu vejo, ele é deturpado através da interpretação que mais vale, que é a interpretação da administração tributária em relação ao conteúdo do artigo 100. Por que eu digo isso? Se a gente for ler com profundidade o artigo 100 e também o seu parágrafo único, a gente vai ver que ele está ali para proteger o contribuinte, né? A gente está falando de normas complementares, ele está ali falando dos limites das normas complementares, ele está falando de segurança jurídica no parágrafo único. Mas não é isso que a gente vê, por exemplo, e aí até fazendo um link aqui, Mário, com o 170A, que você comentou agora há pouco, o artigo 100, ele é utilizado para que normas infralegais digam coisas que não estão ditas na lei, nos decretos, né? Que inaugurem obrigações, que inaugurem deveres, e isso, né, na forma que eu vejo, pelo menos, é algo que ultrapassa a razão de existir desse dispositivo legal. Então, eu falei do 170 por quê? Porque eu acho que 170A, ele precisa ser alterado, precisa ser atualizado em relação ao novo sistema processual. E aí, o que a gente vê, por exemplo? O STF decide alguma coisa no sistema de precedentes, numa questão de repercussão geral, o STJ também é a mesma coisa, e aí vem a Receita Federal, por exemplo, e inaugura ou reinaugura a discussão através de um ato infralegal, através de uma instrução normativa, através de um parecer normativo, e aí eles reinterpretam a decisão judicial a seu favor. E aí, de repente, o contribuinte tem mais uma norma que tem uma função complementar que ele tem que seguir, né? E é claro, como eu estava dizendo, né, o artigo ele é voltado para proteger o contribuinte, para proteger a segurança jurídica dele. Então, assim, é muito difícil também que o contribuinte, diante de uma necessidade de atendimento a uma norma com função complementar, pode ser, inclusive, uma prática reiterada da administração, né? Algo reiteradamente observado pela administração, é muito difícil que ele consiga, inclusive, convencer a própria administração que aquilo ali é uma prática reiteradamente observada. Por quê? Porque a administração tenta escapar dos próprios incisos do artigo 100, levando algo para o sentido que mais lhe aprouver, né? Bom, mas meus 5 minutos aqui chegaram, eu queria agradecer novamente e falar que é uma honra estar aqui ouvindo vocês e participando aqui da discussão. Você colocou muito bem, Henrique, essa questão do parágrafo C da defesa segurança do contribuinte. Até hoje, eu não vi na prática as práticas reiteradas serem consideradas como pela administração tributária, né? Que é que ela considera prática dela mesma, né? Porque quando ela vem uma solução de consulta e muda, a gente vai lá, não, nunca foi assim, né? Só que eu não critico tanto, porque se o próprio Supremo também não tem a jurisprudência dele reiterada, ele vive mudando toda hora, então a gente não pode querer da administração. Eu acho que nós estamos chegando a uma fase de total insegurança da relação jurídico-tributária, quando a gente deveria caminhar para um outro sentido, né? Professor José Maria Arruda, professor da Faculdade de Direito da USP, livre-docente e doutor
também pela Faculdade de Direito da USP, advogado. O que é que você me diz aí do nosso artigo 106, desse batido e levado parágrafo único aí, do 116? Bom dia a todos e todas, que prazer estar aqui entre tantos colegas. Eu vou fazer uma saudação geral, parabenizando o livro e o evento na figura da nossa querida amiga, professora e tributarista de destaque, que é a Mary Elby, mas sintam-se todos cumprimentados. A obra é interessantíssima e nós estamos diante de um código que tem vencido o tempo, né? Tem uma base segura e estável, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui de atenção, ou pelo menos que eu gostaria de registrar brevemente, é que eu temo um pouco alguns impulsos de codificação ou de renovação. Às vezes o desafio de mudar um código pode ser mais arriscado do que aceitar a sua estabilidade. E, Maria Elby, na sua pergunta, o 116, parágrafo único, talvez seja um pouco disso, né? Quer dizer, às vezes o certo, já foi dito aqui, um pouco apetite por alguns temas, uma certa preocupação em importar modismos teóricos, né? Olha o novo CPC, quantos avanços nós temos ali, quantos avanços pragmáticos em termos de precedentes, etc., mas quanta doutrina foi escrita ali extrapolando esses acordos, esses avanços pragmáticos, como se fosse uma nova metodologia, um novo método jurídico, precedentalismo, nossa adesão ao common law. Foram ditas muitas coisas assim, de certa forma exageradas. Eu prefiro ficar com um código que a gente tem na sua parte estável, não é? Que é a segunda parte, notadamente. E gostaria de dizer duas lacunas, talvez. Uma lacuna de texto mesmo, que poderia aí sim estar num outro código, e outra faltou um pouco de avanço. A lacuna, aquilo que estava sendo planejado também na década de 60, era um código aduaneiro. Isso é uma lacuna. Gerson Augusto da Silva, que foi um professor importantíssimo, uma figura fazendária relevante, muito relevante, alertava para isso, né? Nós não temos um código aduaneiro, alguns dispositivos sobre até a própria definição de exportação estão absolutamente espalhados, enfim, os aduaneiristas conhecem bem isso. E a parte de penalidades, o Catão e outros colegas lembraram também, Júlio, enfim, disso, né? Mas temos alguns acertos. Eu vou mencionar só 3 do CTN e falar desses acertos e também chamar a atenção, talvez, para o que tenha faltado um pouco aí, talvez, de concretização desses dispositivos. Os dispositivos, o texto normativo parece ok, mas talvez tenha faltado um pouco aí de coragem ao aplicá-lo, né? Um deles é a questão das penalidades, da dúvida, né? Na dúvida, na penalidade, quer dizer, para mim, o texto ali do CTN estaria claro que uma decisão tão dividida em torno de se houve ou não algum ilícito permitiria afastar a multa e ficar apenas no tributo. E a gente convive aí com multas qualificadas de 150%, né, com votos de qualidade, né? Eu acho que isso já foi dito, o Chuele sempre bateu muito nessa tecla. Esse é um exemplo de um dispositivo corajoso na década de 60, bem antenado com as preocupações de segurança jurídica. O 100 é um artigo muito relevante também, e o 146, eu acho que o artigo 146 da alteração de critério jurídico. Eu acho que o artigo 146 tem tudo ali para permitir a evolução dinâmica dos entendimentos fazendários, né, que podem sempre ser depois revistos pelo judiciário, mas de forma a assegurar que o oportunismo fiscal não seja o guia, o norte dessa alteração de critério jurídico. O 146 protege essa relação coordenada entre contribuintes e Estado. Para mim, ele estaria ok, não é? Mas talvez pela sua dicção, falar ali em relação ao mesmo contribuinte, talvez por uma desatenção, talvez por um descaso sistemático, parece que ele ficou tímido.
Então, às vezes, eu acho que um pequeno ajuste do 146 seria muito mais feliz do que todos aqueles artigos da Lindbe, que nem eram para nós tributaristas, né? Eles tinham um outro alvo, uma outra arena, um outro espaço mercadológico, mas que a gente tentou abraçar ali como algum avanço, né? Então, o 146 é um ponto, para mim, relevante. Mas eu gostaria de reiterar isso, eu acho que o Código Tributário Nacional, com as suas características, como um produto de sua época, com os seus ecletismos teóricos, que misturam um pouco escolas italianas da primeira época, Ezio Vanoni, para falar para todos, com a segunda época, o formalismo de Giannini, ele sobrevive bem, e cabe nós, né, aqueles que exercem a dogmática, que escrevem sobre ele, fazer esses pequenos ajustes, dar um tom um pouco mais teórico e interpretativo para ele. E, por último, chamar a atenção que o problema nosso, vamos pensar, sair um pouco só da relação tributária, mas pensar em termos do país, do ponto de vista fiscal, o nosso problema não está no Código Tributário Nacional, né? Está numa dinâmica que é regra de competência, legislação e interpretação. A nossa litigância, os grandes números fiscais não passam nem por planejamento tributário, que são relevantes, etc., mas passa por fixar sentidos em palavrinhas como salário, faturamento, mercadoria, bem, papel, plástico, tinta, soluções alcalinas, aduaneiro, né? A nossa legalidade é uma legalidade um pouco importante, mas um tanto quanto caricata, né? As pessoas, burgueses, nobres e plebeus morreram na Revolução Francesa para que o Congresso aprovasse os tributos, né? O nosso não, essa legalidade para a gente é pouca, a gente quer também a legalidade que a lei concorde com uma palavrinha da Constituição, de acordo com os professores tributaristas, que são, em sua maior parte, advogados. Então, essa é a dinâmica do nosso contencioso. Se você for no orçamento, no anexo de risco fiscal, são teses de pequenas palavras e fixação por 6 a 5. Essa é a corda bamba que a gente se move. Eu ainda defendo bastante o CTN, prefiro dar aula sobre ele e acho que seria temerário tentar mudar agora e investir num novo código. É isso, professora. Obrigado pelo convite. Obrigada, professor. Você tocou numa questão interessante, que é a da palavrinha. A palavrinha insumo é o grande mistério hoje, né? É o santo graal. Quem descobrir está com tudo, porque nada é insumo para o fisco, né? E chega-se ao ponto da empresa prestadora de serviço não ter insumo nenhum, embora ela precise de gente, etc., né? Porque ela não tem um processo produtivo em que ela processe gente para a gente virar produto fabricado, né? Então, é uma coisa muito interessante. E a questão também do 146, que Isabel é mestre, tem obra sobre isso. Hoje nós vamos ter, inclusive, a lei, né? O projeto diz que os lucros serão tributados a partir de 22, não interessa o passado, né? Ou seja, não é nem a interpretação jurisprudencial. Para os advogados vai ser ótimo levar essa discussão para ver se essa irretroatividade, se há irretroatividade ou não, se pode alcançar os lucros, onde nós teríamos a exorbitante tributação, 34% naquela época, mais 20% depois sobre o mesmo lucro, vamos passar a 54%, né? Com 12% de CBS, acho que já a gente chega lá pela alta tributação. Mas, professor Leonardo Loubet, advogado, mestre e doutorando mestre pela PUC, doutorando pela PUC, coordenador do curso do IBET, né? Autor do livro Tributação e Agronegócio, expert em agronegócio, né? Como é que ficam as questões tributárias, professor? Muito bom dia a todos. Professora Marielbe, é uma honra verdadeira mesmo participar deste seleto grupo aqui que nós estamos e também do grupo maior que comentou o código. Então, eu vou procurar ficar aqui dentro dos meus 5 minutos, registrando, em primeiro lugar, meus agradecimentos. Eu, dentro desse tempo que me cabe, eu quero seguir um caminho diverso dos colegas que me antecederam. Eu quero olhar, e foi oportuna a fala do professor José Maria Arruda Andrade, porque eu gostaria de pegar o gancho que ele deu, mas para fazer o contraponto. Eu acho que dessa forma a gente enriquece o debate. Seja nas aulas de graduação, nas aulas de pós-graduação, sempre me instigou
o fato de nós estudarmos uma base constitucional tributária e depois irmos ao CTN, mas, ao mesmo tempo, quando, por exemplo, para os alunos de graduação, nós sermos obrigados a dizer, olha, isso que vocês estão vendo aqui na cadeira de Direito Tributário na graduação, se for 20%, 25% do que vocês vão ver no dia a dia do direito tributário, é muito. Por quê? E é isso que me instiga. Por que o sujeito que estuda direito penal na faculdade, ele sai da faculdade com uma base minimamente alicerçada para ele enfrentar os problemas penais? Por que o sujeito que estuda processo civil, ele sai da faculdade com uma base necessária para ele atuar, ainda que no começo de carreira, no processo civil? Por duas razões, basicamente, e é isso que eu gostaria de chamar a reflexão de todos aqui. Em primeiro lugar, porque no processo civil, no processo penal, no direito civil, no direito penal, o sujeito tem um código mestre, uma linha mestra que, bem ou mal, alberga, contempla a maioria das questões relevantes. Então, os debates, eu costumo sempre brincar nessa linha. O sujeito que faz uma pós-graduação em processo civil, ele vai debaixo com o código do processo civil debaixo quando era físico, né, debaixo do braço, ou hoje nos tablets e celulares em formato digital. Ele se preocupa em compreender a legislação do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal. Mas basta nós refletirmos o que foi falado aqui, nesta manhã, para nós pensarmos tantos outros temas que nós vivenciamos, seja academicamente, seja da perspectiva profissional, que não estão no código. Então, eu divido aqui a minha fala em duas perspectivas. Uma de contextualização histórica, na qual o Código Tributário Nacional foi editado, e, de fato, foi um avanço indiscutível, porque a época antes do Código, evidentemente que nós aprendemos isso por metalinguagem, é o que os nossos professores registram e dizem. Antes se falava em ciência das finanças, em direito financeiro, e não existia uma delimitação clara do que vinha a ser o direito tributário, e, portanto, o registro histórico ele é louvável e o Código passou bem por essas décadas todas, mais de 50 anos, para enfrentar esses problemas. Mas, de outro lado, o Código, e aí é o meu ponto crítico, ou minha análise crítica, o Código, em certo sentido, está defasado. Por que eu digo isso? Porque vários temas que nós enfrentamos, nós não encontramos a solução no Código. Quais são os problemas corriqueiros da atividade profissional? Vamos lá, contribuições. O Código, até mesmo porque isso não era a época, as contribuições você não consegue encaixar ou buscar soluções a partir puramente do Código Tributário Nacional. Os nossos debates todos de ICMS eu não consigo resolver pelo CTN, ou os problemas de ISS, ou, quiçá, os grandes problemas do imposto sobre a renda, a não ser o artigo 43 do Código. E isso me leva a duas premissas, sem extrapolar meu tempo. Em primeiro lugar, nós temos uma legislação, uma competência concorrente. União, Estados, Distrito Federal e municípios legislam sobre matéria tributária todos os dias. E o Código, nessa função de ser a norma geral, ele quase que um senhor de idade, muitas vezes a legislação, o legislador ordinário, como um adolescente rebelde, dá as costas ao Código. E, além disso, nós temos uma infinidade de instrumentos normativos, emendas, medidas provisórias, lei complementar, lei ordinária, decreto, medida provisória, instrução normativa, etc., etc., que muitas vezes o Código não contempla ou não consegue disciplinar de uma forma mais rígida essa proliferação de normas. Então, eu gostaria de chamar a atenção, e assim, evidentemente que aqui no ambiente acadêmico eu estou fazendo um contraponto para a gente poder refletir. Em que medida o Código hoje responde aos grandes anseios que nós, da perspectiva relação fisco-contribuinte, precisa? Eu tenho hoje respostas para regras de decadência e prescrição em matéria tributária? Tenho. Mas o Código é de 66.
foi se definir como se interpreta decadência e prescrição uma coisa de 5 anos atrás, através das demandas repetitivas. Eu tenho lá o artigo 142, que trata do lançamento tributário, mas que lançamento tributário de ofício nós temos hoje, que não seja o IPTU e o IPVA? Hoje tudo é lançamento de promulgação. E aí, fazendo o gancho com o que foi dito, a complexidade é inerente à nossa atividade. O código não. O legislador ordinário joga para o contribuinte o dever de compreender essa complexidade, de se virar com essa complexidade, de apurar e calcular os seus tributos, e ainda por cima o fisco, quando discorda, vem e diz, você estava errado. E você, porque você estava errado, além de tudo, eu vou te punir, vou te aplicar uma multa. Mas eu segui o que dizia a jurisprudência, não interessa. Então, nós vivemos, Mariel, e eu fecho a minha fala aqui, porque eu já estipulei os 5 minutos, nós vivemos uma era de hipercomplexidade e mais. Nós, da área tributária, parece que vivemos num mundo à parte. Os penalistas, os civilistas, os processualistas têm os seus problemas? Têm. Mas, com todo respeito a eles, e falo isso com todo respeito mesmo, os problemas deles são delimitados a partir da legislação posta. Os nossos envolvem cotejo, Constituição, lei para lei com decreto, o decreto extrapolou, não extrapolou. Eu não tenho decreto em matéria processual, por exemplo, mas nós temos todos os dias em matéria tributária. Então, é com essa gama de complexidades que nós temos que viver, e o meu ponto aqui, para fechar, então, é esse. Se realmente não é o caso de repensarmos, não uma revogação do código, mas uma atualização, dispositivos que tratem da matéria processual tributária, por exemplo, de processo administrativo tributário, porque há estados em que não respeitam os direitos dos contribuintes em matéria processual. Dou exemplo aqui do meu vizinho estado de Mato Grosso. Eu falo de Mato Grosso do Sul, mas o meu vizinho estado de Mato Grosso, se você tiver uma autuação abaixo de R$500 mil, eu não sei se os colegas sabem disso, você não tem direito a recurso administrativo. Não tem direito a recurso administrativo se a autuação é abaixo de R$500 mil. Então, é com esse tipo de absurdos que nós temos que viver. Mariel, muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, parabéns pela obra que está realmente primorosa. Obrigado. Obrigada. Eu acho que essa questão do processo tributário ela já requer muito que esteja numa lei complementar, que haja uma uniformização de conceitos que possam depois ser aplicados em estados e municípios, porque hoje realmente é uma controvérsia danada. Nem na própria área federal você tem uma segurança. Acho que tudo passa pela falta de insegurança que nós vivemos hoje, né? Então, eu penso que nós, como tributaristas, esse seria um marco que nós deveríamos batalhar para sair. Professor Paulo Roberto Coimbra, doutor e mestre em Direito pelo UFMG, conselheiro da BDF, sócio de Coimbra Chaves, e a questão do direito sancionador e das penalidades tributárias, que é o seu tema, mestre. Professora Marielbe, muito obrigado, agradeço enormemente o convite por ter participado desta obra e também deste evento, ladeado de personalidades tão ilustres, mentes tão inteligentes e brilhantes. Fazendo coro e aceitando o convite ao debate feito pelo professor Leonardo, fazendo coro à opinião das maiorias, se inicio dizendo vida longa ao CTN, saudando sua longevidade esta que atesta sua qualidade. É claro que nós não podemos ter a pretensão de ter em um código a solução de todos os problemas numa estrutura de repartição de competências inerente a um federalismo fiscal adotado pelo nosso país. Pretender ter uma norma geral, que é apenas uma norma geral, não é a única, mas encontrar soluções para tantos problemas em uma única norma geral talvez um pouco utópico, né? Termos uma norma geral com essa onipotência. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, o código não é perfeito, é digno de algumas críticas, mas o seu saldo é extremamente positivo e, ao longo de décadas, se firmou como a principal norma geral
a principal norma do direito tributário brasileiro depois da Constituição. E é, no fundo, né, o CTN, o professor Sacha, que foi nosso orientador, dizia, é um lex legum, né, é uma lei sobre como se fazer leis, e grande parte de seus dispositivos estão voltados, não raro, aos legisladores ordinários. E os maiores problemas que, às vezes, atribuímos ao CTN não estão no CTN. Né? O próprio professor Leonardo diz, né? O legislador ordinário vira as costas. Bom, esse problema não está no CTN. Né? Em matéria de sanções, nós sempre nos ressentimos, como já apontado pelo professor Marcos Catão, de uma norma geral mais minudente em temas de sanções. O Código ele foi lacônico nesse assunto. Nós temos, né, a retroatividade benigna incorporada do direito penal e adaptada ao direito tributário no artigo 106. Nós temos a equidade, tão olvidada equidade, que poderia prover tantas soluções adequadas aos casos concretos, que é desprezada, ignorada, no mais das vezes, pelos aplicadores da lei. Nós temos a interpretação em favor infrator, alguns entendem em favor contribuinte, que foi lembrada pelo professor Zé Maria, também de induvidosa inspiração do direito penal. Nós temos a responsabilidade que entendemos subjetiva, iremos voltar nesse ponto, do artigo 136, e também a denúncia espontânea, outro artigo também de induvidosa e indisfarçável inspiração do direito penal, misturando ali os requisitos do arrependimento posterior com os efeitos do arrependimento eficaz. Né? Mas o maior problema, né, não está, eu diria, no código, mas muito mais na sua aplicação. Né? Houve, né, em matéria de sancionado, do direito tributário sancionador, uma grande discricionariedade otorgada aos legisladores ordinários. E por essa razão nós vemos, né, tantas leis federais, estaduais, municipais, disciplinando de forma tão díspare, né, com tamanha liberdade e, podemos dizer, com muitos exageros punitivos, o que torna, né, esse aspecto tão sintético do Código, nos dá assim, um maior esforço, exige um maior esforço na aplicação do tema de sanções. Não raro, tendo que buscar soluções, ou forjar soluções para os casos concretos, buscando soluções já consolidadas em outros ramos do direito. Nós demos aqui alguns exemplos, né, de transposição de princípios gerais da repressão, oriundos do direito penal, que foram expressamente incorporados ao Código Tributário Nacional. Houve uma incorporação expressa, portanto, por parte do legislador, mas nós também encontramos, já no próprio direito penal, várias outras normas gerais da repressão e princípios da repressão, que são oriundos do direito penal, e aqui nós não estamos propugnando nenhuma prelazia do direito penal sobre o tributário, não é nada disso, mas é simplesmente reconhecer que o direito penal tem maior maturidade no tratamento do ilícito e que existe, enquanto ciência, né, séculos antes do nascimento do direito, ou do reconhecimento do direito tributário enquanto ramo autônomo do direito. Então, é natural que se busque no direito penal algumas soluções, e nós advogamos sempre que esta transposição de princípios, de normas gerais, para prover soluções adequadas a casos concretos que não encontrem uma norma proporcional, adequada, devido até às próprias limitações do CTN, ou às limitações de previsão dos próprios legisladores ordinários, ou a falta de comedição dos legisladores ordinários, é natural que haja, e nós propugnamos também uma transposição não expressa, mas implícita, e que pode ocorrer. Né? Mas nós temos, então, na equidade, nós dizíamos, né, vejo ali, ao ler a equidade, quando há uma limitação, preservando-se a legalidade em matéria de tributo, né, que não pode a equidade ser utilizada para reduzir o pagamento de tributo. Vejo ali o legislador de forma muito sábia, né, reservando e indicando o campo adequado para o emprego da equidade ao tema de sanções.
ao tema sancionador. Ora, a equidade não pode ensejar a dispensa do pagamento de tributo. Logo, ela pode ensejar, sim, a dispensa do pagamento de uma sanção que se revele inadequada diante das características do caso concreto. E essa norma, infelizmente, ela é olvidada, seja por falta de coragem, né, e nós não podemos exigir tanto, né, do administrador, né, aquele responsável pela autuação, já que nós temos um Ministério Público tão atuante, né, militante de forma tão intensa, né? Então, infelizmente, hoje, nós padecemos de um direito administrativo do medo. Ainda que haja convicção que não seja adequado, né, não há espaço para isso. Mas os órgãos colegiados, os conselhos de contribuintes, tanto federal, estaduais e municipais, deveriam dar mais atenção à equidade e terem coragem de aplicá-la de forma efetiva. Então, notem que a solução desses problemas, né, não é um problema oriundo do código. O código previu o mecanismo, mas ele não é utilizado. Também, outro artigo que nós comentamos foi o artigo 136, e aqui sempre renovamos a nossa crítica de uma corrente que, precipitada e atabalhoadamente, firmou-se, sustentando que o ilícito tributário estaria sujeito, na infração tributária, estaria sujeito a uma responsabilidade objetiva. O que, quando nós, nos congressos internacionais, o professor Catão conhece muito bem esse tema na Espanha, muito explorado lá, quando comentamos que existe uma corrente que sustenta a responsabilidade objetiva por prática de ilícito fiscal ou qualquer tipo de ilícito, os nossos pares na mesa, especialmente os professores europeus, nos olham com aquele olhar, que primata, que coisa primitiva. Né? Isso é coisas, como dizia Rui Barbosa Nogueira, tempos da barbárie, e é admirável que ainda haja, né, entendimentos nesse sentido. E acabamos tendo, né, uma contradição quase jocosa. Né? A STJ tem várias decisões, a responsabilidade pelo ilícito tributário ela é objetiva. Notem, esse erro não está no Código. O Código dispensou a análise da intenção do agente, ele dispensa o dolo, mas não a culpa. A STJ diz a responsabilidade pela prática do ilícito tributário ela é objetiva, mas há de se levar em conta a boa-fé do contribuinte. Olha que contradição. Né? Ela é objetiva ou não? Tem que considerar a boa-fé, então ela não é, né, estritamente objetiva. Também a denúncia espontânea foi objeto de nossos comentários no Código. E aqui, mais uma vez, os problemas em torno de sua pífia eficácia não estão no Código, mas na redução de sua eficácia feita paulatina e progressivamente pelo STJ. Quando o STJ, né, adotando a tese do fisco de que o procedimento se inicia com a mera declaração, o que resulta desse entendimento? Aqueles contribuintes que são honestos, que declaram suas obrigações perante o fisco, ficam privados do benefício da denúncia espontânea, que será reservado apenas aos sonegadores. Ou seja, um total contrassenso que o STJ fez, ao reservar o benefício da denúncia espontânea àqueles que sonegam, que não declaram. E isso resulta no quê? No amesquinhamento, né, do instituto tão importante da denúncia espontânea, que deveria ser um instrumento, né, de estímulo ao retorno à regularização fiscal, ao retorno à regularidade dos contribuintes. Os temas são extremamente palpitantes, sinto-me aqui muito honrado e agradeço mais uma vez o convite e gostaria de ouvir os demais que ainda faltam. Estou ansioso para aprender um pouquinho mais com os nossos colegas. Muito obrigado, professor. Obrigada, professor Paulo, realmente é um aprendizado. E o interessante é que é o Código Tributário Nacional interpretado artigo por artigo, né? Tem esse detalhe que cada artigo levaria uma manhã de debate com todo mundo, né? Mas, infelizmente, o tempo não nos deixa. Né? Essa questão, com relação à questão penal, eu coloco a interpretação mais benigna, né? Ou seja, no caso de dúvida, tem que ser aplicada, sim, mais benéfica. Agora, se duvida se ocorreu a infração, ela pode não ter ocorrido, né? Acho que a gente precisaria ter uma decisão unânime de ocorrer a infração. Se não acontece isso, no máximo, se existe o tributo.
mas não penalizar com 150%, como a gente tem visto, né? Professor Sérgio Vasconcelos, mestrando em Direito Constitucional pela PUC, especialista em Direito Tributário pela USP, especialista em Contabilidade, Controle de Finanças, advogado, participou junto do professor Júlio sobre comentando o artigo 32, né? Questão da sucessão tributária. O que é que você me diz? Boa tarde a todos. Fico muito honrado em participar dessa obra, especialmente por escrever em coautoria com o professor Júlio, que eu nutro uma admiração tanto profissional quanto acadêmica, né? Para mim é uma honra. Em relação à questão da sucessão, é um tema que realmente traz algumas dúvidas, né? O Júlio trouxe muito bem a questão da sucessão da penalidade, né? Que quando você leva vamos dizer, uma responsabilidade por algo que você não cometeu, isso não faz muito sentido, né? Sob o ponto de vista sancionador, né? Que traz esse ponto da responsabilidade. Então, quando a gente escreveu esse artigo, inclusive, foi um tema de debate, né? Que a gente decidiu incluir aí no parágrafo dentro do nosso texto. Além desse ponto, eu queria destacar a questão do CTN e da importância do CTN que teve dentro do nosso sistema. A gente muitas vezes esquece, né, que lá na década de 60, quando o professor Alfredo Becker trouxe a questão do carnaval tributário, né, do manicômio tributário, a confusão legislativa que a gente tinha. Então, o CTN, quando veio, ele trouxe, vamos dizer, tentou trazer uma sistematização que foi muito importante. Isso a gente não pode esquecer. Mas é natural que deva ocorrer uma atualização, um ajuste em seu texto. Desde a professora Mariel até colocou no início, que é a questão da decadência. Inclusive, semana passada, tivemos aí 2 projetos de lei complementar para alterar o prazo de decadência para 4 anos, assim como também o prazo de prescrição para 4 anos, que por conta até da questão da inovação tecnológica, não faz muito sentido hoje a gente continuar tendo aí o prazo de 5 anos, né? Outro ponto também que é muito interessante, que é importante a gente começar a ter uma maior atualização, né, sobre o ponto de vista do direito que a gente tem atualmente, que é cada vez mais o fortalecimento da proteção da confiança, né? E esse debate ficou cada vez mais forte quando a gente teve alteração na lei de introdução das normas do direito brasileiro, lá da LINDE, né? Principalmente com o artigo 23 e 24, que inclusive trouxe o debate se isso seria ou não aplicável ao mundo tributário. Infelizmente, o CAF até já sumorou essa questão, mas uma coisa interessante, questão no sentido da não aplicação, né, é que eles se focaram mais na questão formal, né, por não ser uma lei complementar, né, para tratar sobre o assunto, ser uma lei ordinária, e simplesmente por causa disso você não aplicar para o direito tributário. Mas, em contrapartida, a gente já tem os artigos 146, mas, infelizmente, o artigo 146 não é tão exato na redação como é a lei de introdução, né? Especialmente lá o artigo 24. Infelizmente, quando a gente trata aí de direito tributário, muitas vezes a gente tem que tratar como se fosse uma receita de bolo, colocar as palavras exatas para permitir uma interpretação mais ampla, né? Então, até como o professor Zé Maria colocou anteriormente, talvez seja interessante um ajuste aí no artigo 146, né, para que impeça, vamos dizer, essa fuga, né, de um direito que já deveria ser concedido a partir da interpretação do artigo 46. Quem sabe colocar uma redação parecida com o artigo 24 da lei de introdução, né? Eu acho que quando a gente pensa sob o ponto de vista hoje de proteção ao contribuinte, isso é necessário, inclusive, como a professora Maria também colocou, que é a prática reiterada, né? O que você pode considerar também como prática reiterada? Será também que não seria interessante a gente alterar o parágrafo único do artigo 100 para também não apenas o contribuinte não ter que pagar, ficar afastado da penalidade, mas também não ter que pagar o principal? Eu já vi situações de uma empresa que, por muitos anos, seguia uma classificação fiscal em que tinha tributação normal pelo PiscoFins, e como tinha inúmeras soluções de consulta na época, que a solução de consulta de classificação ainda não era vinculante, ela optou por não entrar, por não fazer uma consulta e ia pagando seu PiscoFins normalmente. Até que, em determinado momento,
veio uma lei e determinou que aquele produto tinha alíquota zero para o Piscofins. Então, ótimo, vou começar a aplicar alíquota zero. Só que, posteriormente, 2, 3 anos depois dessa alteração, o fisco começou a reformar de ofício as soluções de consultas antigas, né? E começou a dizer que não era aquela classificação, era outra que deveria pagar Piscofins. Então, aquela empresa que não tinha consulta, para aquele tempo, né, ela ficou em aberto, porque ela, obviamente, começou a utilizar a alíquota zero, né, seguiu as outras consultas, mas quem tinha consulta foi beneficiado, né, porque estava protegido, mas ela não estava. Então, nesse caso, a gente tinha uma prática reiterada e o fisco vai cobrar o Piscofins por entender que era indevida a aplicação da alíquota zero. Então, será que também não seria interessante a gente também repensar o próprio parágrafo único do artigo 100, né, para afastar não apenas as penalidades, mas o próprio principal, né? Então, acho que seria esse ponto que eu queria colocar e obrigado a todos. Obrigada, professor Sérgio. Essa questão de classificação fiscal hoje, ela é muito tormentosa, né? Porque, por exemplo, está querendo atingir a Zona Franca de Manaus e passou simplesmente a mudar toda a interpretação de classificação fiscal. Então, a empresa, você está aqui, não é essa, não é aquilo outro. Então, uma verdadeira batalha por a questão da classificação fiscal e mudança de práticas reiteradas, aceitação reiterada de costume, de coisas que sempre foram aceitas. Então, é preciso um cuidado. Professor Schubert de Farias, olha, foi a questão da ordem alfabética, professor Schubert, que você aí ficou no último, mas advogado bacharelado pela UFC, especialista em direito processual pela Universidade Federal do Ceará, membro fundador do I7, autor de diversos artigos publicados em revista especializada e coautor de vários livros sobre tributação. Crédito tributário, professor Schubert, como é que anda essa questão do crédito tributário hoje? Professora Mariel, em primeiro lugar, muito obrigado por ter me apresentado o convite para participar desse importante livro. E parabenizo a iniciativa. Eu acho que é sempre muito importante nós nos atentarmos para as normas que estão postas, né, para a aplicação dessas normas, para, afinal de contas, o direito que regula a nossa vida, não só a questão tributária, mas a questão tributária faz parte dela. Tenho o meu exemplar aqui, fiquei feliz quando recebi, tá? Acho que é uma contribuição valiosíssima, tanto para os alunos, né, que estão se aproximando do assunto pela primeira vez, como para todos nós. Acho que todos nós somos estudantes ainda, né? Pelo menos eu assim me considero um estudante do direito. E aqui, Mereb, eu quero me referir à importância do CTN, a importância da longevidade do CTN, é um marco é um apoio de segurança nesse mundo caótico que nós vivemos, especialmente em matéria tributária. E vejo a palavra do professor Leonardo Loubert, em que ele diz, porque as normas regulatórias são muito diversas e modificam e tornam o CTN inútil. Eu acho que talvez o raciocínio devesse ser o inverso. Nós temos que partir do CTN, partir da Constituição, em primeiro lugar. Depois a gente vai para as outras normas. E depois a gente verifica se elas se enquadram ou não, se elas são válidas ou não, se elas podem ser aplicadas ou não. E quando a gente enxerga isso do ponto de vista das sanções tributárias, e aqui eu destaco a palavra do Dr. Paulo Coimbra, o professor Paulo Coimbra, com quem eu concordo em quase tudo. Eu apenas acho que o professor Paulo Coimbra deixou de dar um passo adiante. Eu acho que é o que eu penso, de que nós devemos aplicar, sim, todos os princípios do direito sancionador, em conjunto, para toda e qualquer iniciativa do Estado que tenta sancionar o cidadão. Então, o direito é um só. Eu não posso chegar, porque é o tributário, eu posso, por exemplo, tirar o CNPJ de uma empresa, porque ela deixou de descumprir uma obrigação acessória. O que é tirar o CNPJ de uma empresa hoje? Eu tenho aqui, acompanhando um caso de um outro escritório de advocacia, que, por um desencontro nas obrigações acessórias,
ele foi excluído do Simples, está lutando ainda para voltar ao Simples, mas deixou de apresentar, num determinado período, as declarações que deveriam ser apresentadas para a Receita Federal, segundo a Receita Federal entende assim. E, portanto, tornou inapto o CNPJ do escritório. Ora, o escritório sem CNPJ não estava nem recebendo os precatórios dele, não estava fazendo nada, não estava podendo nem emitir as notas fiscais dele, e ele ainda discutindo na via administrativa isso, e aí ingressamos com mandado de segurança e o juiz nega a liminar, diz, não posso dar a liminar porque eu tenho dúvida se essa sanção foi aplicada corretamente. Tirar CNPJ, hoje, é como se fosse uma pena de morte ou de banimento. Todas as duas estão proibidas na Constituição. Como é que eu vou admitir aplicar uma pena como essa por uma infração menor, que é deixar de apresentar um formulário? Então, assim, acho que hoje, eu vejo o direito sancionador, especialmente o direito tributário sancionador, parecido com aquele quadro do pintor Pedro Américo, quando ele retratou o Tiradentes esquartejado. É daquela maneira que o Estado brasileiro está tratando o contribuinte. Crime porque eu atrasei o ICMS. A ideia, talvez, seja despertar entre os professores de direito tributário, entre aqueles que pensam em direito tributário, entre aqueles que podem e formam uma corrente de pensamento uniforme e absurdamente bem fundamentado, para que a gente tente levantar um pensamento semelhante, coerente, no sentido de proteger o cidadão, proteger o contribuinte, como se protege um outro criminoso qualquer. Quando eu digo criminoso, desculpe, vou mudar, acusado de crime. Então, assim, qualquer pessoa acusada de crime tem uma rede de proteções. O direito garantista. Por que o contribuinte não tem? O Estado, é o mesmo Estado que está acusando aquele contribuinte, e acusando de sonegação, acusando de um outro crime qualquer, mas este é um crime especial, é um crime que admite até a responsabilidade objetiva, o que é um absurdo falar em responsabilidade objetiva para punir alguém. Não se pune ninguém por responsabilidade objetiva. Então, a questão da responsabilidade, trazer também a pena para quem não praticou a infração, não cometeu a infração, também não tem o menor sentido. Na dúvida, aplicar a pena, a proporcionalidade na aplicação dessa pena, multas, como o professor Marielbe disse, que chegam a 300%. Onde é que está a proporcionalidade aí? Então, eu acho que nós poderíamos focar o nosso pensamento em: será que o direito sancionador é diferente para o tributário? Não é. O direito sancionador é o mesmo e que exige, portanto, todas aquelas garantias que historicamente foram construídas em torno do cidadão que é punido pelo Estado. E se o direito penal é mais maduro e traz isso com mais certeza e veracidade com relação aos princípios que asseguram essa proteção, é ele que deve ser aplicado. Nós não temos que ter uma timidez de dizer o tributário vai ficar menor. O tributário não é menor, na verdade, o direito é um só. E o cidadão deve ser visto em primeiro lugar. Assim, eu já estou aqui com o meu tempo esgotado, professor Marielbe, eu queria apenas fazer essa pontuação, que sempre eu assim, fico muito estimulado a falar sobre pena e sanção tributária, que me revolta bastante. E esse caso desse escritório que está sem CNPJ, por conta de declarações que ele não apresentou, e está parado, está fechado, não está podendo nem receber os precatórios dele, me deixou assim meio revoltado com a situação e com o tratamento que o fisco aplica a cidadão que nada mais faz do que discute seus direitos. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a todos, todas as manifestações brilhantes que eu ouvi até agora. Muito bom dia. Obrigada, Schubert, brilhante como sempre. Realmente, a gente precisa começar a repensar a questão dessas sanções, que elas estão desproporcionais, né, ao que está acontecendo. Eu quero fazer uma pergunta para todos, em 1 minuto, para a gente encerrar, agradecendo mais uma vez o nosso Código Tributário, a participação de todos, a dedicação. Eu sei que não é fácil escrever, mas finalmente saiu o nosso trabalho. E aí eu gostaria de que, em 1 minuto, cada um me dissesse: o problema da tributação
está no peso da carga tributária, no Código Tributário ou na interpretação da administração? Professor Eduardo Bandeira. Bom, o problema da tributação, eu colocaria o Código Tributário no final da fila. O problema da tributação hoje é, talvez, o nosso sistema tributário foi concebido para uma economia da década de 1950, 1960. E hoje nós temos uma nova realidade econômica, principalmente com o desenvolvimento tecnológico e com o protagonismo dos serviços em relação às mercadorias e aos produtos e ao mundo sem barreiras, né? O nosso sistema tem que se adequar a essa nova realidade econômica. Talvez esse seja o principal desafio do nosso sistema tributário. O Código Tributário fica para o final da fila como protagonista de problemas do nosso sistema. Obrigada. Professor Marcos. Mérito, nossos problemas são de várias índoles, né? Nós somos uma espécie de Cabul tributária. Nós estamos retroagindo há 30 anos. Cabul está retroagindo agora 20 ou 30 anos, nós estamos retroagindo 20, 30 anos. É muito difícil você conviver em um sistema equânime e você querer comparar o Brasil. O Brasil realmente só existe com a economia, com o atual sistema, porque nós temos 220 milhões de habitantes, nós temos um mercado comum interessante, senão nós teríamos economias similares ao Paraguai, à Bolívia, com renda per capita de 3, 4 mil dólares. O Brasil é muito ruim em termos de matéria tributária, muito ruim em termos de regulação de todos os setores, e é realmente um país que se esmera em tentar atrair, tentar expulsar investimentos. O que você falou, Mary, em uma de suas intervenções, nós realmente, nessa época de verborragia, nós conseguimos transformar um populismo político em populismo legal. Os tempos atuais são tempos realmente de incapacidade, falta de cultura e muita verborragia. Todas elas sem qualquer tipo de fundamento, sem qualquer tipo de cultura e que realmente só vão levar o país cada vez mais para trás. Isso não é uma declaração não messiânica, mas realmente é motivo de preocupação. A gente está vivendo um momento muito ruim no Brasil em todos os sentidos e tudo que a gente tem visto em matéria tributária nos últimos meses ou talvez anos, 2, 3 anos, é muito grave e a gente tem que realmente dar-se conta e procurar se inspirar, não em Cabul, mas em sociedades civilizadas, educadas e desenvolvidas. Obrigada, professor Marcos. Professor Zé Humberto Brasciani. No final, eu diria o seguinte, eu vou fazer uma menção assim, eu acho que nós temos que rever a estrutura estatal e aumentar a receita do jeito que está, sem rever uma estrutura estatal. Efetivamente, eu concordo com o doutor Catão, né? Nós estamos retroagindo, nós temos que ir para frente, nós temos que rever essa estrutura estatal, porque ninguém mais suporta a manutenção do Estado ineficiente e alto índice de tributo, para não dizer uma carga tributária e uma diferenciação. Mas o fato é que eu ainda sou favorável assim, uma revisão da estrutura estatal, que eu acho que aí dá para equalizar muita coisa. Obrigada, professor. Professor Fernando Favacha, acho que ele já saiu, né? Professor Marielbe, Henrique... não sai não, eu estou com um problema técnico aqui, eu estou assistindo todo mundo, viu? Pronto, então diga aí sua opinião sem a gente lhe ver. Super rápido. Eu acho que o que aconteceu aqui foi primeiro, voltar de novo a agradecer, Marielbe, porque o encontro foi incrível, viu? Vou falar uma única frase, porque eu ainda continuo com um problema técnico aqui, mas eu sou por mais 50 anos do mesmo CTN, viu? Acho que tributo bom é tributo velho. Deixa eu ouvir o resto aqui, porque eu realmente estou tentando consertar aqui, não estou conseguindo, mas obrigado, viu, Marielbe? Obrigada a você. Professor Henrique.
Eu acho que a carga tributária não é um problema, porque a carga tributária é uma sensação, né? Então, enquanto a gente não consegue ver o retorno do que é investido através do pagamento dos tributos, então a gente tem a sensação que a carga tributária é alta. Mas eu acho que isso não é o problema. O CTN também não é o problema, ele talvez o começo aí da solução, uma parte da solução, porque a gente depende bastante dele do ponto de vista de interpretação. Então, acho que o problema é a interpretação, mas não só da administração. O problema é a interpretação da administração, dos contribuintes. Eu acho que o problema está aí. E eu acrescentaria do judiciário também. Sim, com certeza. Professor Zé Maria Arruda de Andrade. Elbi, se os três possíveis culpados potenciais são CTN, interpretação ou a nossa carga tributária, eu colocaria, em primeiro lugar, a nossa matriz tributária, porque ela não só mantém as estruturas sociais que nós temos, como ela torna pior. É uma ênfase na tributação sobre o consumo, e outras grandezas que são absolutamente ignoradas até por nós mesmos aqui, por conveniência, né? Em segundo lugar, a interpretação. E aí eu não estou falando da interpretação das palavrinhas lá da Constituição, essas grandes teses, né? Mas essa cultura de litígio e esse antagonismo, que é algo que é marca institucional nosso, né? Essa marca da litigiosidade como um dado cultural nosso de antagonismo, né? Na relação entre receita e contribuinte. Então, eu acho que esses dois, de longe, são disparados sinais de nossas dificuldades e desafios. O CTN, coitado, ele nos ajuda, em parte, nesse rol de problemas. Obrigado. Obrigada, professor. Professor Júlio. Elbi, agradecendo de novo a gentileza e a honra de fazer parte desse grupo e desse livro, né? Sempre uma alegria estar com a liderança aqui da Mary Elbi, que já tivemos em outras oportunidades, uma pessoa franca, né? E que tem a coragem de dizer muitas coisas que às vezes precisam ser ditas. Em relação a quem é o culpado, dentro desses três que foram colocados, de carga tributária, interpretação ou CTN, né? Com certeza eu acho que o CTN ele já é efeito colateral, sabe? É como, né, se você se alguém tem um câncer, né, e começa a tratar somente a dor que ele ocasiona, tá? Então, eu acredito que ele é sintomático. O CTN, é claro que alguns ajustes teriam que ser feitos dentro do sistema atual, mas o nosso problema é o sistema, ou o quase sistema que nós temos, né? Esse modelo tributário nosso, até usando um pouco aquilo que o José Maria falou, eu entendo que sim, nós temos um problema de fontes de receita tributária, essa concentração da tributação de consumo, ela é antiquada, ela é regressiva, ela não é distributiva, ela não atrai investimentos, ela explode em termos de contingência. Nós temos, esses números são sempre duvidosos no Brasil, pela falta de transparência da coisa pública, infelizmente, mas acreditando nesses números que são divulgados, a gente fala entre 5 a 8 trilhões de contencioso tributário, né? Que país consegue resistir a isso, gente? Né? Nós, como advogados, às vezes eu ouço isso, não gosto muito de ouvir isso, mas isso é ótimo para vocês ganham muito dinheiro. E eu falo, nossa, mas é possível ser advogado competente num país que dê certo também. Eu prefiro navegar no mar calmo, onde todo mundo está indo bem, do que tendo que desviar de tubarões e procurar me salvar numa boia e daqui a todo mundo afoga-se, né? Então, não gosto desse tipo de raciocínio, que isso é ótimo para advogado tributarista. Não acredito nisso. Há países que eu chamo civilizados do ponto de vista tributário, e eu acho que nós somos incivilizados do ponto de vista tributário. Nós somos pré-revolução francesa no Brasil. Nós não nos acostumamos a achar que a autoridade, o rei acha que l'état c'est moi, e o último rei que está aí acha mais isso ainda, não que anteriores não achassem também, né? Mas o fato né? O Estado não é a pessoa que está na liderança, quer seja no Estado, na União ou no município, né? O Estado somos todos nós, e o interesse deveria ser da construção de algo perene, de algo verdadeiro e de uma matriz tributária verdadeira que conhecesse a realidade brasileira e não só copiasse, eventualmente, determinados institutos alienígenas, né, de outros países,
e quisesse colocá-los aqui. Não adianta nada importar normas ou cláusulas antielisivas gerais, ou essas coisas como se isso fosse salvar a pátria. Porque não vamos discutir essa concentração em ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, essa maluquice nesse mundo moderno tecnológico, essa separação serviço e mercadoria, isso é algo totalmente obsoleto, nem os dinossauros acho que permitiriam isso num sistema decente. Eu não consigo defender esse sistema de tributação que nós temos, ele não conversa com a realidade. As decisões do município não conversam com a do Estado, que não conversam com a da União, ninguém sabe o que tributa o software, ninguém sabe o que a diferença do upload do streaming, e quer se falar em mercadoria, em separações que são, ou a manutenção de determinadas matrizes. Ou nós evoluímos na nossa matriz tributária, ou vamos perpetuar problemas que não estão no CTN, estão nessa confusão de não sabermos definir exatamente que modelo nós queremos como nação. Né? E eu entendo, não é possível que todos os países estejam errados tendo IVA ou tendo IVC. Não estou dizendo que é o modelo do IVA daqui ou dali, é um dual ou não, mas não dá para manter 5 ou 6 tributos na tributação de consumo. Nós temos mais barreiras para mandar uma mercadoria de um estado para outro do que mandar para a Argentina. Quem consegue defender isso? Né? Então, me desculpe pela ênfase, às vezes eu não consigo me segurar, mas eu acho que o problema é muito mais embaixo. Tá? O problema é um problema cirúrgico profundo. Nós temos que achar remédios para matar o nosso câncer, e não para dar Tilenol ou algum remédio para acabar com a dor de cabeça. Tá? Muito obrigado, e foi um prazer estar com todos vocês. Obrigada, professor. Professor Leonardo Lobé. Marielbe, agradecendo uma vez mais pelo convite. Faço aqui para fechar uma síntese, concordando com o que diz o professor José Maria e o professor Júlio, do aspecto da complexidade do sistema, né? Enfim, de fato, hoje a gente vive os tributaristas podem morrer de qualquer coisa, né? Menos de tédio, né? Isso é bem claro para nós todos. Nós todos aqui vivemos um momento, uma realidade constante e instável. E apenas quero registrar ao final que fico bastante satisfeito que a minha fala gerou reflexões críticas, que eu acho que é para isso, para a gente debater. Então, assim, eu gostaria só de enaltecer, eu não penso que o CTN é inútil. O que eu penso é que o CTN carece e merece de uma atualização, porque, sim, o CTN poderia ser o início da solução dos problemas. O meu ponto é, o CTN, como norma geral, eu penso que ele está geral demais, ele está muito distante dos problemas que vivenciamos, e no papel de lei complementar, ele poderia contribuir decisivamente com uma atualização em temas dos vários que nós tocamos aqui, dentre outros. Então, meu registro aqui final sim, acho que o CTN cumpre uma função importantíssima no sistema, porém, penso que temos que olhar para frente, penso que é hora de, quem sabe, concebermos uma atualização do nosso código. Obrigado, Mariel, parabéns pela obra. Obrigada. Professor Paulo Coimbra. Professora Marielbe, ouvi aqui atentamente as opiniões sobre a instigante pergunta feita. E, nas minhas reflexões, acho que talvez uma causa raiz destes problemas que vivemos esteja na falta de previsibilidade e acaba redundando na falta de segurança. Vivemos numa modernidade qualificada por Bauman como modernidade líquida, e que, infelizmente, tem se materializado para nós tributaristas com uma previsibilidade líquida. Enquanto nós não tivermos uma jurisprudência estável, enquanto não tivermos tribunais que respeitem sua própria jurisprudência, enquanto não tivermos nossos tribunais superiores dialogando entre si, evitando decisões tão contraditórias, dificilmente qualquer ato normativo poderá redimir e solucionar um contexto que acaba contribuindo, né, para altos índices de beligerância, como o professor Zé Maria muito bem lembrou.
Obrigada, professor Paulo. Professor Sérgio Villanova. Novamente, agradeço pelo convite. De fato, essa é uma questão muito instigante e eu acho que, sob o meu ponto de vista, está muito mais vinculado à questão da aplicação, da interpretação mesmo, especialmente por parte da administração pública. Isso pode ser muito evidenciado quando a gente pensa na própria consulta fiscal, né? Que era para ser um instituto exatamente para você tirar dúvidas sobre... A gente já tem uma legislação extremamente complexa. Então, o instituto da consulta, que deveria exatamente servir para tirar dúvidas, para servir para facilitar a comunicação entre o contribuinte e a administração pública, acaba servindo, né, muito mais de uma forma que a interpretação sempre é parcial. Quando a gente vai fazer uma consulta fiscal perante o fisco, a gente sempre já parte do pressuposto que eles sempre vão tentar puxar, né, vamos dizer, para a incidência do tributo e sempre considerando sempre a maior carga, ao invés de servir como um instituto para fomentar o diálogo entre o contribuinte. Então, isso acaba que gera ainda mais esse clima bélico que a gente tem entre fisco e contribuinte, né? Ao invés exatamente de tentar facilitar esse sistema tão complexo que a gente já tem. Então, claro, naturalmente a gente também tem um poder judiciário, que também infelizmente não tem aí uma interpretação linear, né? Com várias alterações de entendimento, inclusive do mesmo órgão, né? Então, acho que isso, do ponto de vista da aplicação, é que gera a maior insegurança do nosso sistema, e é isso. E parabéns novamente pela obra, Maria. Obrigada, professor Sérgio. Professor Schubert. Professora Maria, mais uma vez, parabéns. Eu acho que esse debate foi muito rico e deve estar sendo bem proveitoso a todos os que o estão assistindo. E dentre as colocações feitas, eu acho que o nosso principal problema é a insegurança, concordando mais uma vez com o professor Paulo, e dentro da insegurança é a interpretação, né? Então, interpretação especialmente pelos tribunais superiores, que é quem deveriam nos dar segurança. Que se permita a discussão entre fisco e contribuinte, que se permita essa legislação muito intensa e modificada, mas quando chega no tribunal tinha que haver um parâmetro de segurança, tinha que se estabelecer os princípios, uma atenção àquilo que é mais importante, que é mais caro, que deve prevalecer, o valor eleito. Quando um tribunal diz uma coisa hoje e o mesmo tribunal diz outra coisa amanhã de forma oposta, a gente fica sem saber mais nada, né? Então, acho que esse é o nosso verdadeiro problema. Não adianta corrigir a lei, não adianta mudar a Constituição, não adianta fazer nada, porque se a Constituição garante, mas ela não é aplicada, ela não serve de muita coisa. Então, nós precisamos realmente de paz e segurança tributária e jurídica de uma maneira geral, Maria. Obrigada, professor Schubert. Obrigada a todos. Nós gravamos o evento, depois vamos mandar o link para que vocês assistam. E eu acho que, além de todas as gravidades, litigiosidade, o que nós estamos vendo agora é a politialização da questão tributária. Todo mundo quer dizer que tem uma reforma para chamar de sua, e não interessa o que é que ela tem. Eu sei que o Estado precisa arrecadar, mas precisa arrecadar de forma transparente e que traga equilíbrio e segurança jurídica, porque a tributação não pode interferir na economia. Ela é um fator que ela deverá, para aumentar a arrecadação, você tem que desenvolver a economia. Então, no momento de pandemia, devíamos pensar em investimentos, pensar em geração de empregos, que aí sim aumentaria a arrecadação, e não aumentar com canetadas de projetos de lei. Gente, obrigada a todos. Nosso CTN está lá, www.enlaw.com.br. Agradecemos a todos aí, ó, todo mundo com seu CTNzinho, olha então, só. Estou aqui com o meu. Obrigada, gente. Obrigada a vocês pela presença e por ter colocado o tempo de vocês à nossa disposição. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Obrigado.